E aí, gente de Deus, vamos lá? Vamos para mais um assunto quente aqui no nosso canal do YouTube e já vai aproveitando e pega esse link, compartilha com as pessoas que o assunto de hoje vai ser muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre divórcio. Tem muita gente se divorciando e quando o assunto é divórcio no meio cristão, a polêmica, os assuntos, as teorias, né, as portas alargueadas, né, para que a coisa possa ser aceita de uma forma tranquila, isso é muito proposto. E nós vamos tratar esse assunto do divórcio e do grande problema, que talvez o divórcio não é o problema maior. O problema maior é o que querem fazer depois do divórcio, que é o segundo casamento. Para alguns, terceiro casamento. Para outros, o quarto casamento. Eu não entendo, né? Terceiro, quarto casamento, porque já não deu certo no primeiro, deixa de ser besta, larga de mão desse negócio, meu filho. Vote de eunuco que você vai dar mais certo. Vamos voltar para cá. Nós vamos falar sobre casamento, segundo casamento, divórcio. Então, compartilha o link aí com as pessoas e vamos avançar para a glória de Deus aí. Vamos abrir a Bíblia e vamos ver, à luz das Escrituras, como é que eu posso tratar esse assunto, divórcio e segundo casamento. Então vamos lá, vamos pelo padrão. Vamos pegar a Bíblia e vamos pelo padrão. O que Deus pensa a respeito do casamento? É a pergunta que tem que ser respondida. Se eu quero tratar isso de forma bíblica, saudável, se eu quero resolver esse meu assunto de uma forma bíblica, eu preciso saber o que Deus pensa a respeito do casamento. Então eu anotei aqui, olha. O que Deus pensa a respeito do casamento? Vamos pela regra. E a regra é casados para sempre. Casados para sempre. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixa o homem, seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, se tornarão os dois o quê? Uma só carne. Tornar-se-ão. Acabou. Uma só carne. Indissolúvel. A regra do casamento é ele ser indissolúvel. É isso daí. Então toma cuidado na hora de você casar. Porque quando você casar, você comeu a carne, vai ter que roer o osso até o final. É isso daí. Olha o que Jesus fala sobre o casamento. A regra é essa. É único. Marcos capítulo 10, do versículo 7 ao 12. Olha o que está escrito. O nosso Senhor ensinando sobre o casamento. Por essa razão, deixará o homem, pai e mãe. E está pegando a referência lá de Gênesis 2,24. Então Jesus citando o Antigo Testamento, tornando esse ensino do Antigo Testamento contemporâneo, pegando ele da Antiga Aliança e trazendo ele para ser aplicado na Nova Aliança. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Essa é a regra. A regra é essa. Olha o que diz a continuidade do texto. Quando estava em casa, novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. É porque o assunto é quente, né? Então, de novo, ele já explicou, mas perguntaram de novo para Jesus sobre a questão do divórcio. E ele respondeu, olha o que Jesus responde. Todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E ela, se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Então, percebe que o problema aumenta? Aumentou. A questão do divórcio, ele só aumenta o problema. Primeiro problema, divorciou, você está quebrando algo que Deus uniu, que não era para ter sido quebrado. Você já arrumou o primeiro problema. Segundo problema, quando você se divorcia e aí quer casar de novo, porque geralmente assim, quem se divorcia quer casar de novo. Poucas pessoas ficam no primeiro erro, né? Fica no primeiro erro que dá para resolver o primeiro erro. Como é que eu resolvo o primeiro erro? O divórcio é pecado? É pecado. É um erro? É um erro. Como é que você resolve um pecado e um erro? Se arrependendo. Pronto, estou arrependido, fiz besteira, não deveria fazer, não tem como voltar mais, acabou, fica quieto. Mas tem gente que piora o que está ruim. Divorciou, cria um segundo problema, vai lá e casa de novo. Jesus está dizendo que aquele que se divorcia da sua mulher e casa com outra mulher está cometendo adultério contra ela. E a mulher que se divorciar do seu marido e se casar com outro homem está cometendo adultério. Aí alguém vai me chegar depois que ver esse vídeo. Pastor, eu casei de novo, e aí? Eu vou dizer, pelo amor de Deus, não vem me perguntar sobre isso. Está aqui, está escrito, Jesus já falou o que está acontecendo. Resolva o seu problema.
Não me traga essa conta para me pagar para você. Eu não tenho como resolver o seu problema, porque Jesus está dizendo que cometeu adultério. Mas, pastor, é uma situação muito difícil. Eu falei, não, entenda, é difícil. Extremamente complicado, mas nós temos esse valor bíblico. Então, a regra é, o casamento é indissolúvel. Você precisa entender isso. Em segundo lugar, você precisa entender que o divórcio é arrumar um problema com Deus. Você optar pelo divórcio, você usar o divórcio como alternativa, e está muito comum isso no meio cristão, é você criar um problema com Deus. Malaquias 2,16 está escrito, o Senhor dizendo, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, não tem como falar em divórcio e segundo casamento, novo casamento, sem você compreender esses dois valores primordiais. Que divórcio é algo que o Senhor se opõe, que o casamento ele é para ser indissolúvel, ok? Mas claro, eu sei que existem as exceções, né? E a própria Escritura, a própria Bíblia trata dessas exceções. Até porque na época de Jesus, né, o divórcio e o novo casamento era, por incrível que pareça, era algo amplamente aceito. Era o divórcio e o segundo casamento era amplamente aceito, né? E os judeus tomavam por base o quê? O que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo de número 24. Olha o que está escrito em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4. Então os judeus tomavam esse texto por base, né? Disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que falou o Senhor faremos. Versículo 4. Eu estou lendo um texto aqui, agora eu estou vendo que eu estou lendo o texto errado. É desse jeito, estou lendo Êxodo, é Deuteronômio, não, deixa rolar. É desse jeito, esse povo tem que saber que a gente erra quando abre a Bíblia também. Por isso que eu estou vendo o texto assim, gente, que não tem referência com o que eu estudei, não. Vamos lá, Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Não tem que ter vergonha, porque eu errei, gente. Precisa? Você tem vergonha não, né? Vergonha é errar e não mudar, né? Então vamos lá. Versículo 1 de Deuteronômio 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela, interessante, ó. Se um homem tomar uma mulher, se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e despedir da sua casa, ou se outro homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Olha o que esse texto de Deuteronômio 24 está dizendo. Que se o camarada, isso aqui é para o homem, não valia para a mulher não, a lei é para o homem, né? Porque tinha esse negócio, né? Casou com a mulher, aí ele olhou para a mulher e disse, não, eu não gostei muito não me agradou não. Eu estou meio desagradado dela, não foi agradável, eu achei a coisa indecente nela. Ele podia dar carta de divórcio para a mulher. Então, era comum na época de Jesus os judeus tomarem esse texto, né, para apresentar um critério para divórcio. E esse assunto foi levantado lá em Mateus 19, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, quando esse homem se casava com essa mulher e ele não quisesse mais essa mulher para encontrar algo nela que era reprovável, ele podia dar certidão de divórcio para essa mulher. Agora a pergunta é, o que era essa coisa reprovável? O que era essa coisa indecente exatamente? Existiam duas interpretações na época que predominavam para essa coisa indecente, que dava para o homem e não para a mulher o direito do divórcio, né? Então tinha uma escola rabínica que dizia que essa coisa indecente estava ligado a algo vergonhoso, a algo imoral, sexualmente falando, antes do casamento inclusive. Então, por exemplo, o marido ficava sabendo que a esposa, que a mulher com que ele se casou, né, antes de se casar com ela, por exemplo, ela tinha uma vida sexual, né, indecente. Isso ia expor a moral dele. Então ele podia, por causa disso, se separar da sua mulher. Existia uma outra linha, né, rabínica da época que dizia que essa coisa indecente era qualquer coisa que incomodava o esposo. Então, qualquer coisa que incomodava o esposo dava o direito dele de se divorciar. Percebe que ambos
acabavam banalizando o fato do casamento, tornando o fato do casamento algo simples de ser terminado, se esquecendo de que a regra é o que Deus uniu, o homem não separe. A regra é, se o homem se casou, porque o nosso Senhor disse isso, um homem se casou, separou da sua mulher, casou com outra, ele comete adultério e coloca a mulher com quem ele se casou em adultério. A mulher que separou, casou com outro homem, coloca esse homem e ela em adultério. Beleza? Mas vamos aprofundar? Vamos complicar mais a história? Vamos dificultar mais para você aí que está pensando em se divorciar? Vem cá, meu papel aqui hoje talvez seja complicar a sua vida, você que não está bem no seu casamento, e te estimular a resolver o seu casamento. Vamos ver agora se há motivo bíblico para novo casamento. Nós falamos de divórcio, colocamos alguns fundamentos bíblicos, textuais. Não vamos inventar moda. Porque uma vez eu ouvi o seguinte, porque ali está dizendo, Jesus diz em Marcos 10, o que Deus uniu, o homem não separe. Alguém disse, mas como é que eu posso afirmar que esse casamento foi Deus que uniu? Meu Deus, o povo é miserável demais, gente. Porque se você casou, chegou diante de Deus para viver junto com uma pessoa, deixa eu dizer uma coisa, Deus aprovou a sua decisão. Deus concordou. Podia não ser da vontade dele, mas você quis, ele disse, então tá bom aí. Quer se lascar, então vai. Então agora você chupa essa manga. Não vem querer roer o osso agora. Não vem querer roer a corda. Não vem com desculpinha agora, mas será que Deus aprovou? Pensasse nisso antes. Porque quando você estava se casando, quando estava se envolvendo com essa pessoa que você teve conselho para não se envolver com ela, Deus estava no controle, Deus falou, Deus mostrou, apareceu em sonho, até profecia você teve. Agora, você não tem certeza se Deus uniu? Então para com essa besteira aí, tá bom? Vamos falar sobre o novo casamento? Tem motivo bíblico? Tem fala bíblica falando sobre o novo casamento? Tem. Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao 3. Olha o que diz o livro de Romanos, olha o que diz a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, do versículo 1 ao 3. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Pronto, está aqui. Você queria um valor bíblico para o segundo casamento? Acabei de te dar. Seu cônjuge tem que morrer. Mas você não pode matar ele, senão você vai ter um problema grave. Ele tem que morrer. E se ele não morrer? Você não tem direito a um novo casamento. É o que a Bíblia está dizendo. O apóstolo Paulo ele é textual em dizer que uma mulher está ligada ao seu marido e o marido está ligado à sua mulher enquanto estiver vivo. Mas se um dos dois morrerem, eles estão livres da lei do casamento. E na sequência Paulo diz, por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o marido estiver... Só um detalhe, só um parênteses. Eu estou lendo a Bíblia, tá? Isso não é o que eu penso, não é o que eu imagino. Eu até gostaria, assim, de repente, para pacificar algumas situações, que fosse diferente, mas o que eu posso fazer, né? A Bíblia está dizendo que não é assim. Porém, se o marido estiver vivo e ela se casar com outro homem, ela será considerada adúltera. É adultério. Se você se separou do teu marido, da tua mulher, e ele está vivo ainda, e você casou com outro, é adultério. Eu queria que fosse diferente. Aliás, queria nada. Tem que ser desse jeito mesmo. Casamento é para sempre. Se você fez, você se lasca, você resolveu o seu problema. Não é problema meu. A Bíblia está dizendo que só há uma possibilidade para um novo casamento. E qual é essa possibilidade? Se o cônjuge morrer. É o que a Bíblia diz. Existe uma segunda possibilidade que as pessoas, né, assim, a minha interpretação desse texto que nós vamos ver agora é assim, forçosamente tentando dar oportunidade para o segundo casamento, que não vale para quem é cristão, para quem é convertido, que é a fala de Paulo para a igreja de Corinto, na primeira carta, capítulo 7, do 39 ao 40. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39 ao 40, diz o seguinte: a mulher está ligada... Não, isso aqui é a repetição do Romanos 7, 1 ao 3. Não. Cadê aqui? Peraí, gente. Aqui, 1 Coríntios 7, 12 ao 15. Esse aqui. Eu vou falar do outro depois. É uma outra possibilidade que as pessoas falam sobre o segundo casamento, mas que não tem uma fala objetiva para casar de novo, que é a do abandono. 1 Coríntios 7. Vamos lá, 1 Coríntios 7.
Vamos abrir a Bíblia, abre a sua Bíblia aí. É bom você ler essas coisas na Bíblia, porque aí você me ajuda bastante. Não precisamos fazer pergunta que o texto já respondeu. 1 Coríntios 7, versículos 12 ao 15. Ao mais digo eu, não o Senhor. Só um parênteses. Quando Paulo está dizendo digo eu, não o Senhor, ele não está dizendo que isso não é inspirado pelo Espírito Santo. É que ele está dizendo que Jesus não falou sobre isso. É isso que ele está querendo dizer. Ok? É isso que ele está querendo dizer. Digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone a mulher incrédula. Então a ordem primária é essa. Então você é um crente, casou com uma mulher que não é crente, consentiu em morar junto? Então vão morar, apesar de um crer em Jesus e outro não. Não abandone a mulher, sabendo que essa mulher vai ser uma encrenca na sua vida. Você é um crente, vai casar com uma mulher que não é crente? Vai ser uma encrenca. Você vai ter uma mulher pingadeira na sua vida. Sabe aquela goteira que fica pingando na sua cabeça? Vai ser uma mulher faladeira, gastadeira, reclamona, mandona, enfim. Mas casou? Qual é a ordem? Não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e essa consente em viver com ele, não deixa o marido. Você recebeu conselho para não casar com o marido incrédulo. Você recebeu conselho para não casar com um homem que não conhecia Jesus, que não temia Jesus. Casou? Esse homem vai te dar, a chance de te dar dor de cabeça, o problema é grande. Ele não conhece valores de Deus, ele não conhece valores para cuidar de uma mulher de uma forma bíblica, de uma forma geral. A exceção são alguns homens que sabem se comportar assim, a exceção. Mas casou? Está escrito aqui no versículo de número 13, não deixa esse marido. Por quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Sim, casamento não é evangelismo. Casar não quer dizer que você vai ganhar o seu marido que não é crente para Jesus. Casar não quer dizer que você vai ganhar a sua mulher que não é crente para Jesus. Mas a Bíblia diz que o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Ou seja, existe sim a realidade da fé do marido, da fé da esposa, se forem cristãos genuínos, íntegros, influenciarem o seu cônjuge com a fé deles, e isso provocar um encontro com Jesus. É o que o texto está dizendo. Existe essa possibilidade. É uma possibilidade. Por quê? Porque aceitar Jesus, salvação, é uma decisão pessoal. É uma escolha que a pessoa faz. Agora veja, de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são o quê? Santos. Agora vamos lá para o versículo 15. Mas se o descrente, lembra do marido descrente, que a mulher crédula casou? Sabe a mulher descrente que o homem crédulo casou? Mas se o descrente quiser apartar-se, se separar, que se aparte. Então Paulo está dizendo, o descrente quer largar? Que ele largue. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Esse texto está dizendo, se você casou com um incrédulo, ou seja, com um homem que não serve a Deus, mulher, se você casou homem com uma mulher que não serve a Deus, e ele ou ela, incrédulo, quiser deixar você, não tem problema, você não vai estar pecando com o divórcio, não vai ter pecado com o divórcio, está livre. Só que tem um detalhe nesse texto, esse texto não fala sobre novo casamento. Então não há um motivo bíblico para novo casamento, senão a morte. Ah, pastor, o adultério não seria motivo para casamento? Vamos falar sobre isso? Sobre moralidade sexual? Abra sua Bíblia aí em Mateus, vamos ver o que Jesus fala sobre imoralidade sexual e divórcio. Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 31, que é o nosso Senhor ensinando de novo sobre divórcio e casamento. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Deuteronômio 24. Aquilo que os judeus faziam. Versículo 32. Eu, porém, vos digo. Agora Jesus está dizendo. Então, ou seja, ele está vindo com a fala objetiva dele. Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior que os preceitos da lei de Moisés. Então, a lei está dizendo, aquele que repudiar sua mulher, lhe dá carta de divórcio. Mas eu estou dizendo para vocês agora, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Entendeu aí? Jesus aqui não está falando de novo casamento. Jesus está falando do direito que você pode ter de repudiar a sua mulher
por relações sexuais ilícitas. Jesus repete essa fala lá em Mateus 19, versículo 9. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. Então, existe essa porta aberta, porque o casar com outra não necessariamente está te dando oportunidade para um novo casamento. A ênfase do texto aqui é chamar a atenção para a imoralidade sexual, para o divórcio. Mas está aqui, cometeu relação sexual ilícita, e casar com outra, e não foi esse o motivo, comete adultério. Não existe um abono bíblico para novo casamento aqui nesse texto, nessa fala de Jesus, Mateus 19, 9. Jesus não está dizendo, olha, você foi traído, teve adultério, então você está liberado, pode casar de novo. Não, Jesus não está incentivando um novo casamento. Jesus apenas está dizendo, se você se separar da tua mulher por causa de uma relação sexual ilícita, por causa de imoralidade sexual, se você se separar e esse não for o motivo e casar com outra, você comete o adultério. A vontade de Deus não é o segundo casamento. Essa que é a ênfase que você precisa entender nesse texto. Até porque a sequência de Mateus 19 e a pergunta dos fariseus era essa, né? Se é lícito, se é justo dar carta de divórcio, né? Se é o caminho certo. Jesus fala, vocês não viram o que está escrito desde o princípio? Deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher, tornarão os dois uma só carne. Aquilo que Deus uniu, que o homem não se separe. A ênfase desse texto é dizer o seguinte, o divórcio, o casamento com uma outra pessoa, um segundo casamento, é fruto da dureza do coração. É o coração duro que coloca a possibilidade do novo divórcio. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração. É o coração duro que não permite perdoar. É o coração duro que não permite a reconciliação. É o coração duro que quer construir uma nova vida ao invés de lidar com o valor nobre de um cristianismo genuíno, que é perdoar quem erra com você. A ideia de Jesus nunca foi segundo casamento, mas a ideia de Jesus sempre foi o coração duro que precisa se arrepender, precisa se converter. Então deixa eu lhe dizer uma coisa em torno desse material que é muito polêmico. A regra é casado, casado para sempre. A regra é, Deus odeia o divórcio. A regra é, novo casamento, só há uma oportunidade bíblica explícita dizendo dessa possibilidade e aconselhando essa possibilidade, direcionando para essa possibilidade. É a morte do cônjuge. O adultério, a imoralidade sexual. Aliás, quando fala de imoralidade sexual, aqui não está falando só de adultério, porque o termo usado aqui para imoralidade sexual é porneia, que é diferente do termo usado grego para adultério. Porneia é todo tipo de imoralidade sexual. É sexo com animal, é sexo com pessoas do mesmo gênero, é sexo de você com você mesmo, masturbação, por exemplo, é pornografia. Tudo isso, segundo Jesus, é imoralidade sexual, que me dá a oportunidade de me divorciar da minha esposa. Mas Jesus não quer enfatizar que por causa disso você pode casar de novo. Essa não é a ideia. A ideia é, o seu coração duro pode te levar para esse lugar. Esse coração duro pode destruir a sua vida. Se não destruir a sua vida, vai destruir a vida dos teus filhos. É impossível filhos de pais separados serem plenamente felizes no ambiente da sua família, porque o contexto da família foi dissolvido. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Vai casar? Pensa bem antes de casar. Avalia bem antes de casar. E casou, assume esse compromisso para sempre, porque a vontade de Deus é que a sua família, que depende de um casamento feliz, de um casamento estruturado, um casamento íntegro, seja para sempre. Tudo muda depois que se casa. O relacionamento muda, a intimidade muda, o corpo muda, nós envelhecemos, as opiniões elas começam a divergir, mas eu preciso ser mais responsável para não colocar dentro da possibilidade de um casamento que deve ser para sempre a oportunidade do divórcio. Espero ter te ajudado aí ou complicado um pouquinho mais a sua vida, né? Mas fazer o quê? Casou, tem que ser para sempre. Deus te abençoe aí.